Meu nome é Jonathan, eu sou missionário, eu trabalho na tribo indígena no estado do Amazonas e quando eu olho para onde Deus me trouxe no dia de hoje, eu vejo um milagre que Ele fez na minha vida. E um milagre de me tirar da situação na qual eu me encontrava, perdido, e me trazer e me dar o privilégio de servir a Ele, além de tudo, de ser filho dEle e de experimentar de todas as promessas que Ele tem para todos os que o servem. Então, eu não nasci em uma família evangélica, os meus pais não frequentavam a igreja e eu, desde criança, apesar de ter certa influência cristã, eu confesso que eu não gostava. A imagem que eu tinha dos crentes era a imagem de uma pessoa que não desfrutava da vida, alguém que não curtia a vida, alguém infeliz, assim, preso pelas leis que eu entendia que eram leis que estavam ali para prender a pessoa, para podar a pessoa. Então, eu não queria ter nenhum contato com a fé, porque eu achava que iria me prender, iria me podar. E quando eu tinha cerca de 7 anos, eu saí de Vitória da Conquista, nós moramos 1 ano e meio em Jequié, meu pai havia recebido uma proposta de emprego e depois de lá nós fomos para Salvador e nós moramos lá 7 anos. Em Salvador, por causa do ser uma capital e ser muito perigosa, a gente tinha uma limitação, a gente não podia sair muito, eu criança, meus irmãos também, a gente tinha que tomar certos cuidados porque o bairro que nós morávamos era muito perigoso. Então, depois de 7 anos, meu pai recebeu uma outra proposta de emprego para retornar para a Vitória da Conquista e nós retornamos. Então eu tinha na época cerca de 14 anos e em Vitória da Conquista, na época, por ser uma cidade menor e mais segura, então meus pais acabaram dando mais liberdade para nós. E eu quis aproveitar essa liberdade que eles nos deram assim, da pior maneira possível. Então, aos 16 anos, eu acabei, por influência de amigos, usando drogas. Eu fumei maconha e cada vez mais a liberdade que estava tendo, eu estava utilizando ela de uma maneira errada. E aconteceu que eu comecei a beber muito, isso eu era muito jovem ainda. Só para ter ideia, eu tinha 12 anos quando fiquei bêbado pela primeira vez. Então, eu estava utilizando essa liberdade, querendo ter mais liberdade, mas para usar essa liberdade para pecar, para o meu prazer, e o desejo era de fazer isso tudo sem ter que prestar contas a nada nem ninguém. Então, quando eu tinha cerca de 18 anos, o meu irmão, ele notando que a situação estava saindo um pouco do controle, ele falou para os meus pais que eu estava fumando maconha, usando drogas, e meu pai foi e disse para mim que a partir daquele momento eu só sairia de casa com ele e só iria para a escola, da escola para casa e só sairia com ele. E assim ele conseguiu me controlar durante 6, alguns 8 meses talvez, e ele novamente eu ganhei a confiança dele e novamente eles começaram a me dar liberdade. E eu, aos 18 anos, eu comecei a namorar com a menina e ela acabou engravidando. E aí eu tenho uma filha hoje de 22 anos. Não tive um relacionamento com minha filha que eu deveria ter de pai no início, pelo menos até a conversão, mas eu vou falar disso mais à frente. Então, essa foi minha vida. Além disso, ainda tem algo que eu creio que pesou muito para eu, vamos dizer assim, viver uma vida ainda mais afastada do Senhor, foi o fato de eu gostar muito de rock and roll e de tocar numa banda na época. E na época eu era baterista e a gente recebeu uma proposta para morar em Salvador e tocar lá, e a gente teria um produtor e poderia ser que a gente poderia seguir carreira na área da música. Então eu abracei a oportunidade e morei 1 ano em Salvador. E eu creio que Deus ele começou a falar ao meu coração estando ainda lá em Salvador. Apesar de nenhum crente ter falado comigo, apesar de não ter lido a Bíblia, apesar de eu não ter orado, mas eu creio que Deus começou a falar ao meu coração. Lá em Salvador, eu lembro que certo dia, eu fumava na época,
e eu estava na varanda do apartamento onde nós estávamos e eu me senti totalmente vazio. E eu olhei para as pessoas que tocavam comigo e eu também, assim, eu notei que elas também estavam vazias, assim, sem perspectiva. Elas precisavam, nós precisávamos sempre ter uma programação, nós precisávamos sempre beber para sentir alegria, nós precisávamos sempre estar usando alguma coisa para a alegria vir, a gente precisava de algo. E eu notando aquilo ali, eu creio hoje, eu tenho certeza que Deus começou a falar ao meu coração naquele momento. Eu sabia que eu precisava de algo, mas não sabia que esse algo, assim, entre aspas, né, era alguém na verdade, era Cristo. Então, nesse dia eu parei, pensei, eu falei, eu vou voltar para a Vitória da Conquista, eu vou mudar de vida, eu quero arrumar um trabalho, eu quero ter um bom emprego e eu quero começar a reestruturar um relacionamento que eu tenho com a minha filha. Então, eu retornei para a Vitória da Conquista, só que quando eu cheguei em Vitória da Conquista, eu fui trabalhar em uma cervejaria e lá tinha uma coisa que acontece em muitas cervejarias, que eles patrocinam festas e a pessoa acaba ganhando uma camisa, ganhando a entrada em certos shows e isso para mim era ótimo na época. Entretanto, isso foi uma armadilha para mim, porque agora eu não precisava pagar para fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, que era beber e aprontar. E o que aconteceu foi que isso começou a acontecer assim, frequentemente. E dessa maneira eu estava cada vez mais me afundando no pecado e na minha mente era, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu gasto o meu dinheiro como eu quiser e eu não devo satisfações a ninguém. E nessa época, assim, teve algumas vezes que eu comecei a pensar que realmente poderia ser que numa dessas saídas poderia ser o fim da minha vida. Teve alguns colegas meus que chegaram a falecer em acidente de carro, em acidente de moto, e eu comecei a pensar, o próximo pode ser eu. E se eu for o próximo, o que vai acontecer comigo? Eu não tinha ideia de uma alma, mas eu sabia que eu teria que prestar contas a alguém. Então, na minha mente, eu não devia satisfações a ninguém. Eu não precisava prestar contas a ninguém. Então, tendo isso, eu achava que eu poderia fazer o que eu quisesse. E esse modelo de vida era um modelo de vida que era o correto para mim. Só que as coisas começaram a sair um pouco do controle. Por exemplo, eu tinha algumas regras e uma das regras era que eu não poderia beber e dirigir. E eu comecei a beber e dirigir. Certa vez eu lembro que eu estava com um carro e eu, retornando de uma festa, eu acabei subindo em 2 passeios e um colega meu até brincou comigo e falou assim, olha, se você quiser morrer, morra só por favor, deixa a gente com vida, né? E ele falou isso rindo. E outra regra que eu tinha era que bebendo, eu jamais iria arrumar briga. Eu tinha em mente aquela ideia que a bebida era para trazer felicidade e não confusão. E a última vez que eu bebi, eu me envolvi em uma briga. E uma outra coisa era que, para mim, a bebida, ela jamais poderia ser algo que a pessoa ela viesse a causar mal a alguém. E eu comecei a ter medo de, por exemplo, estar dirigindo e fazer algum mal a alguém, alguma pessoa ficar tetraplégica, acontecer algum acidente. Então eu comecei a temer essas coisas. Mas acima de tudo, o meu maior temor era se eu morresse, o que iria acontecer comigo? Então isso começou assim a me deixar muito preocupado. Uma outra coisa que também eu lembro que aconteceu nessa época é que eu comecei a ter amnésia alcoólica. Então, às vezes, e isso começou a acontecer com muita frequência no final, eu bebia e eu não sabia o que eu tinha feito. Eu não sabia as coisas que eu tinha feito. E muitas vezes no dia seguinte, quando passava quando estava já recuperado, os meus colegas vinham falar comigo, olha Jonathan, você fez isso, isso e isso. E às vezes eram coisas assim que
eu sentia muita vergonha, mas eu dava risada na hora, achava que eles estavam brincando comigo e na verdade eu tinha feito mesmo. Então isso começou a me preocupar demais. Eu lembro de uma vez que eu comecei a beber numa sexta-feira e eu não fui para casa e eu passei a sexta-feira, virei à noite bebendo e no sábado eu não sei como eu fui parar em Anagé. Eu continuei bebendo no sábado e eu dormi em Anagé no sábado e no sábado pela manhã eu acordei e eu falo isso com muita vergonha. Eu olhei, eu estava coberto de vômito e lá coberto de vômito eu olhei para cima e eu estava numa casa que eu não sabia onde eu estava. E eu olhei e falei, o que aconteceu essa noite? Eu não sabia. Eu já passado, na minha mente era sábado ainda, mas já era o domingo. E eu não sabia onde eu estava, e o meu estado. Então, essas coisas começaram a me perturbar demais. Então, foi mais ou menos nessa época que eu tive que mudar de trabalho. Deus, como eu disse, Ele começou a falar em meu coração ainda de Salvador. E pela misericórdia dEle, Ele permitiu que eu passasse no vestibular. E eu comecei a fazer um curso de administração. Então, por causa do curso, eu não poderia conciliar o trabalho na cervejaria e o curso na universidade. E a universidade era um sonho para mim. Então, quando eu comecei a fazer o curso, para começar a fazer o curso, eu tive que sair do trabalho da cervejaria. Então, meu pai tinha uma loja de material de construção no bairro aqui de Vitória da Conquista, na Patagônia, e eu fui tomar conta dessa loja para meu pai. Então, era um trabalho. Eu não sabia qual era o plano de Deus ali, mas hoje eu tenho certeza que Deus me levou para ali. E me levou para ali para justamente eu escutar o Evangelho. E chegando lá, a primeira coisa, aqueles benefícios que eu tinha na cervejaria já não tinha mais. Então não tinha mais como eu beber como eu bebia, participar das festas como eu participava. Então, naturalmente, já começou a diminuir. E no trabalho ali, certo dia, apareceu um servo do Senhor, hoje ele é pastor, e esse servo, ele chegou, ele tinha um problema na coluna, era um problema que fazia muitas vezes ele usar colar cervical, muitas vezes ele usar muleta, e ele chegou lá na loja e começou a conversar comigo para comprar alguma coisa, e ali a gente estabeleceu uma amizade. E pelo fato dele estar afastado do trabalho, ele ia costumeiramente na loja, e ele conversava, muitas vezes ele me ajudava na loja também, atendendo alguém enquanto eu estava ocupado, e essa amizade foi estabelecida. E sabendo que ele era crente, então foi um impacto para mim. Primeiro porque na minha mente, como eu já disse, um crente era uma pessoa que ela vivia infeliz. Ela não podia desfrutar da vida. E quando eu olhava para a vida dele, eu via ele com problema de saúde, né? E ele sorrindo. E eu olhava para a minha vida e falava, nossa, eu tenho uma saúde que ele não tem, mas eu não consigo ser feliz como ele é. E olhando para a família dele, eu comecei a falar, eu quero uma família assim também para mim. Então ele começou a mostrar a vida dele e o testemunho dele, primeiro não falando, mas apenas vivendo aquilo que a gente entende que é a vida cristã. E depois eu comecei a fazer perguntas para ele da Bíblia. E tinha uma Bíblia lá na loja, que não era minha, era de um rapaz que trabalhava comigo. E eu comecei a folhear aquela Bíblia. E folheando aquela Bíblia, eu comecei a fazer algumas perguntas para esse amigo meu sobre a Bíblia e ele começou a responder. E eu falava com ele, olha, a Bíblia é um livro muito complicado, eu não consigo entender. E ele falava, qual parte que você não entende? E eu comecei a ler a Bíblia e perguntava para ele e ele me explicava. E no dia seguinte eu lia a Bíblia e no dia seguinte ele vinha e eu perguntava e ele me explicava. Então isso aconteceu durante muito tempo, muitos meses, e eu estava lendo a Bíblia praticamente todo dia. Nesse interim, eu estava vendo que eu precisava mudar de vida. A Bíblia, a palavra de Deus começou a falar no meu coração. Eu sabia o que ia acontecer comigo. Se eu morresse naquele estado que eu estava, eu iria para o inferno. E eu sabia que eu precisava fazer algo. Mas humanamente falando, o que eu poderia fazer? Era parar de beber, era parar de fumar, era parar de ir para a festa. Então eu tentei fazer isso. Ele começou a me convidar para a igreja, eu falei, não, se é para ter essa paz, essa alegria que ele tem, eu vou para a igreja. E eu comecei a frequentar a primeira igreja de Vitória da Conquista. Não porque a mensagem me agradasse, mas é porque eu achava que era a maneira que eu conseguiria resolver o meu problema de falta de paz, de falta de alegria. É interessante que nas mensagens, quando
feito aquele apelo no final, para mim era o pior momento. Era um momento de incômodo. Eu sabia que eu precisava tomar a decisão, mas eu não queria tomar aquela decisão porque eu sabia que eu deveria abrir mão da minha vida. E a conversão é isso, é abrir mão da velha vida. E eu não queria fazer isso. Eu estava pegado àquilo, eu vivi 25 anos daquela maneira, como eu poderia abrir mão? Então, eu sabia que eu precisava tomar a decisão. Mas eu consegui parar de fumar e eu tentei parar de beber. Então, no final de semana, como eu disse, eu sentia aquele desejo de beber, mas eu falava, não, esse final de semana eu não vou beber. Entretanto, meus amigos vinham, me ligavam, passavam em minha casa e falavam, vamos lá, vamos tomar uma, como se diz, né? Vamos pro bar. E eu falava, não, eu não vou. Aí eles diziam, por que você não vai? Aí eu mentia para eles, falava, não, eu estou sem dinheiro. Eu tinha dinheiro, só que eu não queria beber. Eu queria ter controle da minha vida, um controle que eu pensava que eu tinha e não tinha mais. Mas eles falavam, não, eu pago para você. Então eu ficava sem justificativa, acabava cedendo e acabava indo. E aí depois que eu ia, passava aquele final de semana, eu falava, como eu não posso ter controle da minha vida? Como eu não posso parar de beber? Eu achei que eu tinha o controle da minha vida. Mas como a Bíblia diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado estava me escravizando. E eu estava começando a notar isso. Os meus olhos estavam começando a serem abertos por Jesus. E hoje eu tenho consciência disso. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, o que aconteceu foi que eu comecei a tentar mudar, mas mudar na minha força. Então, eu pensei que ser crente verdadeiramente era algo que seria na minha força. Eu conseguiria mudar a minha natureza a partir da minha força. Só que eu tive que descobrir que não é na nossa força, é na força do Senhor. É a partir do que Cristo fez, não a partir daquilo que a gente pode fazer para Cristo. E eu continuei lendo a Bíblia e chegou no momento em que eu tinha decidido que eu não iria beber, eu consegui ficar um mês sem beber. E aí que chegou no mês de junho, se eu não me engano, quando tem no Nordeste, né, tem a festa do São João, e na nossa cidade tinha uma festa que é São Pedro, que era muito conhecido, e aí nessa festa as pessoas compravam camisa e você tinha direito a beber o que você aguentasse. Eu tinha decidido que eu não iria para essa festa, mas um amigo meu foi e falou comigo, vamos? Eu falei, não, eu não vou, estou decidido a não ir. Então ele falou, então tá bom, não vamos para lá não, mas vamos, você vai sair do trabalho, era um sábado, eu vou sair do trabalho 2 horas da tarde. Ele falou assim, então vamos comer uma feijoada? Aí eu falei, olha, não vou beber. Ele, não, tudo bem, só vamos comer a feijoada. Então, eu me lembro de ter saído do trabalho 2 horas, ter chegado nesse bar, pedido a feijoada, e eu lembro de ter tomado algumas cervejas e depois a minha memória tem um lapso que eu já me lembro já indo para essa festa, já à noite, e chegando nessa festa, já estava alcoolizado, e lá eu não sei o que aconteceu direito, mas acabei brigando. Eu não sei com quem, nem como. Meus colegas disseram que provavelmente tinha, e eu falo isso com muita vergonha, tinha a ver com uma mulher de alguém que eu fiz o que não deveria fazer, eu não sei se eu chamei para dançar, o que aconteceu, e eu falo isso com muita vergonha. E o que aconteceu foi que dali eu já me lembro já às 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã no hospital, e meu irmão estava me acompanhando, e o médico estava costurando a minha mão, e eu levei 8 pontos na mão por causa dessa briga. Eu creio que Deus cuidou de mim ali, porque de acordo com o que as pessoas me disseram, se as pessoas que estavam com raiva de mim fizessem o que elas estavam com vontade ali, provavelmente teria sido o último dia da minha vida. Então, eu me lembro de 5 horas da manhã e lembro depois de ter dormido e acordado 3 horas da tarde, a cabeça doendo, aquela ressaca, e eu olhei para minha mão toda enfaixada e eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu falei, eu preciso mudar de vida, mas eu estou tentando e eu não consigo. O que eu posso fazer? E eu falei, eu não posso beber mais. E realmente daquele dia, se eu não me engano, era 28 de junho, até o dia 11 de agosto, eu não bebi, e eu estava lendo a Bíblia, e eu estava indo para a igreja, então eu achei, não, agora eu sou crente. Aconteceu que um dia, chegando no trabalho, no dia 11 de agosto de 2007, esse amigo meu, irmão em Cristo hoje, chegou lá, começou a conversar comigo, e eu fui e fiz uma pergunta para ele, uma pergunta que partiu do meu coração realmente. Eu disse, olha, eu já não bebo mais, eu já não fumo mais, eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, o que falta para dizer que eu sou crente? E ele foi, falou, cadê a Bíblia que você está lendo aí? E ele abriu lá em Romanos 10:9.
E lá em Romanos 10:9 está escrito: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É interessante que naquele momento em que eu li aquele verso, que ele me mostrou aquele verso, eu entendi o que aquele verso estava dizendo. Só que eu não queria acreditar naquilo que o verso estava dizendo. O verso dizia que eu precisava apenas confessar com a boca e crer com o coração. Ou seja, não deveria ser da boca para fora, mas era algo simples, algo gratuito, algo de graça. Mas eu achava que eu precisava fazer algo para Deus. Hoje eu entendo que eu achava que eu deveria fazer alguma obra para merecer a graça de Deus, para merecer o perdão dos pecados, para merecer a vida eterna, para ter a paz e a alegria que eu tanto buscava. Mas estava ali na Bíblia, era só através de Jesus, era só eu confessar e crer com o coração. E aquilo tudo na minha mente ali, e eu não falei para ele, mas eu pensei, se fosse assim, todo mundo era salvo. É tão fácil, mas é tão fácil e muitas pessoas negam. E o que aconteceu foi que aquele verso ficou na minha mente, era por volta de meio-dia, ele foi embora para a casa dele, e eu continuei trabalhando durante a tarde, fechei a loja às 6 horas, e fui para casa, estava dentro do carro, estava na estrada, indo para casa, e aquele verso me veio à mente. Se com a boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu estava sozinho no carro, eu poderia falar, ninguém ia achar que eu estava doido, não tinha ninguém ali para me julgar, e eu arrisquei. Eu confessei Jesus com a minha boca. Naquele momento, eu tive uma experiência com o Senhor, algo sobrenatural. E naquele momento ali eu chorei e eu não sabia porque eu estava chorando. Mas eu sabia que estava acontecendo algo na minha vida. E aquele desespero ali, eu chorando, e eu senti como se eu estivesse carregando a minha vida toda, um peso nas minhas costas. Era um peso que eu sentia, mas eu não sabia que eu estava carregando. E eu tenho certeza que era o peso do pecado. E no momento em que eu confessei Jesus como Senhor, aquele peso foi tirado das minhas costas. Porque ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele tirou o peso das minhas costas, o peso do pecado, o peso do peregrino. E naquele momento ali, aquele momento de choro que eu estava ali vendo algo sobrenatural acontecendo, também foi um momento que começou a vir a paz e a alegria que eu tanto queria. Eu comecei a me sentir leve, eu comecei a sentir paz. E eu cheguei em casa, e eu entrei em casa, e a primeira coisa, assim, uma coisa que marcou a minha vida, quando eu entrei em casa, a minha mãe olhou para mim e falou, o que aconteceu com você? Você está diferente. É a vida de Jesus. A vida que está em Jesus agora estava em mim. Era o Espírito Santo de Deus que veio habitar em mim. Efésios 1,13 diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. Eu não precisei falar para minha mãe que eu já era nova criatura, e ela conseguiu notar que eu era nova criatura. E ali eu parei, entrei em meu quarto, fiquei pensando, o que aconteceu? Eu falei, foi porque eu confessei Jesus. Jesus mudou a minha vida. Aquilo que eu tanto buscava através do meu esforço, Jesus me deu de graça quando eu confessei com a boca e criei com o meu coração. E eu peguei o telefone para tentar ligar para esse meu amigo, e ele estava no seminário, ele não pôde atender, mas no dia seguinte eu estava doido para conversar com ele. E quando ele chegou no trabalho, eu falei com ele, expliquei tudo o que aconteceu, e ele perguntou para mim, e agora o que você quer fazer? Eu falei, eu quero falar para todo mundo que Jesus me salvou. Então eu creio que uma pessoa que é salva por Cristo, ela tem que falar de Jesus para as pessoas. Ela tem que falar o que Cristo fez por ela. Ela tem que falar que Jesus é a solução. Jesus é quem dá paz. Jesus é quem dá alegria. Jesus é quem dá a vida eterna. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Então eu creio que naquele momento também Deus estava falando para mim que eu tinha uma missão, que era falar o que Jesus fez para mim, para que Jesus pudesse falar também para as pessoas. Então depois disso foi tudo diferente. E Jesus começou a me mostrar dia após dia onde eu precisava melhorar, onde eu precisava corrigir. E isso tem sido até o dia de hoje. E eu creio que vai ser durante toda a minha vida. Até quando Ele voltar. Ele vai estar me mostrando como viver de uma maneira que eu vou ter paz, que eu vou ter alegria. Uma maneira que agrada a Ele. E uma maneira que realmente eu posso viver tendo esperança de vida eterna.